Olá, me chamo Camila e vou apresentar o trabalho intitulado Inventário Florestal na Fazenda Experimental do IBFUFOP, conhecer para melhor utilizar. A fazenda, ela apresenta fragmentos florestais com diversos tipos de vegetação, desde áreas de floresta primária tropizada até áreas de plantios agrícolas e florestais. E esses fragmentos ainda são desconhecidos em termos de estrutura e composição de espécie, o que torna inviável o planejamento do uso dos seus possíveis recursos, sejam eles madeireiros, não madeireiros ou até mesmo paisagísticos. E com isso, conhecer o potencial desses ecossistemas florestais é de suma importância, pois assim a gente pode entender melhor o uso desses recursos. E, para tal, utiliza-se como ferramenta o inventário florestal, que constitui o primeiro passo para as pesquisas referentes aos recursos naturais, e também vai servir como base para a formulação de planos de uso e de áreas de produtos florestais. E vai fornecer também dados fitossociológicos que possibilitam análise da estrutura florestal por meio de diversos índices já existentes. Com isso, o objetivo desse estudo foi a realização de um inventário amostral visando analisar a composição florística e a estrutura dos fragmentos florestais da fazenda da UFOPA e, a partir disso, planejar a instalação de uma área de coleta de sementes e uma unidade didática permanente como área de referência para as aulas práticas das disciplinas afins à área de manejo de florestas nativas. A fazenda, ela é uma propriedade rural que está localizada na PA 370 da Santarém Curuaúna. E ela possui uma área de 523 hectares coberta por floresta. E no nosso inventário, a gente planejou 10 linhas com 36 parcelas, que são essas áreas em rosa claro, nessas 10 linhas. E entre essas linhas, há uma distância de 250 metros, e entre essas parcelas de 200 metros, totalizando a área amostral de 10,8 hectares. As parcelas, elas possuem uma área de uma dimensão de 20 por 150 metros, e foram inventariadas nessas parcelas 5 classes de tamanho, que a classe de tamanho 1 são as mudas, a CT2 são as varas e a CT3 são as arvoretas. E nelas foram realizadas a contagem dos indivíduos por espécies. Já nas classes de tamanho 4 e 5, foram mensurados o diâmetro de cada indivíduo, a altura comercial, a altura total, a qualidade de fuste e a presença de cipós. E também todas as árvores com DAP maior ou igual a 25 centímetros foram georreferenciadas. No inventário florestal, a pós-estratificação ela foi baseada na amplitude da volumetria do extrato arbóreo adulto de cada parcela. A diversidade florística, a gente analisou o número de indivíduos, o número de espécies, de gêneros e de famílias. O índice de Shannon foi avaliado e a probabilidade de Peloux também. A similaridade florística a gente analisou a partir do índice de Jacquard, a partir dessa fórmula aqui embaixo. A estrutura fitossociológica foi analisada a estrutura horizontal, a estrutura vertical e a estrutura paramétrica. Já na análise estatística, o programa BioState na versão 5.0 foi utilizado, e onde foi também realizado as análises do teste T de Student para as amostras independentes a 5% de probabilidade, visando aí comparar esses dois extratos. Para fazer essa estratificação, todas as parcelas com a volumetria abaixo de 151,9 metros cúbicos por hectare, elas foram denominadas de extrato 1, que são essas áreas aqui em verde claro. E o extrato 2 foram as acima desse valor, que são essas em verde escuro. E a gente chegou à conclusão que o número do volume médio e do coeficiente de variação foi bem maior no extrato 2, apesar de eles possuírem a menor área e o menor número de parcelas. Na composição florística foram inventariados 2.468 indivíduos arbóreos, de 255 espécies e 54 famílias botânicas. E dessas, as famílias que possuíram a maior riqueza de espécies foram a Fabácea, a Morácea, a Lecistidácea, a Laurácea e a Sapotácea. E sendo essas 5 famílias que são responsáveis por causa de por
por quase metade das espécies inventariadas, demonstrando aí que boa parte da riqueza de espécies da fazenda experimental está concentrada em poucas famílias botânicas. Esse gráfico aqui embaixo mostra a nossa curva especiária, que ela tem uma tendência à estabilização, o que indica que as unidades amostrais inventariadas foram suficientes para representar a composição florística da área estudada. O índice de diversidade de Shannon foi bem elevado e bastante semelhante entre os estratos arbóreos, indicando aí que essa alta heterogeneidade florística da vegetação da fazenda. E o índice de similaridade foi de 0,59, e cerca de 122 espécies comuns entre essas áreas, o que pode inferir também que essas áreas são floristicamente similares. No teste T de Student, para o volume, para a densidade absoluta e para a riqueza de espécies, foi detectada diferença significativa nessas três variáveis, sendo o extrato 2 o possuidor de maior volume, densidade e riqueza. Agora, na análise da estrutura fitossociológica, a estrutura horizontal, a gente observou que os estratos são semelhantes em relação à fitossociologia, até porque dessas 10 espécies aqui, dessas tabelas, 7 são comuns entre esses dois estratos, e sendo essa espécie aqui denominada curuá, que possui a maior densidade absoluta, densidade relativa, frequência, dominância, índice de valor de importância, entre nos dois estratos. E já na análise vertical, que vai nos dar uma ideia da importância da espécie considerando a sua participação nos estratos do povoamento, a espécie curuá também foi a que apresentou maior importância ecológica. Na estrutura paramétrica, esses gráficos aqui nos mostra que em ambos os estratos o número de árvores seguiu uma distribuição regular decrescente, também denominada de J invertido, onde o número de indivíduos diminui à medida que se aumenta as classes de diâmetro. E a maior parte dos indivíduos nos dois estratos concentram-se nas menores classes diamétricas, como a gente pode observar. Agora, analisando somente a menor classe, que é a que possui maior indivíduos, a gente verifica que o extrato 2 ele possui o maior número de árvores por hectare, com cerca de 174. Para finalizar, esse inventário ele mostrou ser eficiente e representativo, sendo o extrato 2 a área que mostrou os melhores resultados de volumetria, densidade absoluta e número de espécies. Esses resultados indicaram uma área de 22,5 hectares situada ali próximo ao ramal do Pilão como a mais propícia para a instalação da área de coleta de semente e da unidade didática permanente, por situar-se no extrato 2 e também pela facilidade de acesso. E nessa área será realizado posteriormente um censo florestal para a marcação das matrizes de coleta de semente e das trilhas para as aulas práticas. Gostaria de agradecer à FAPESPA pelo fomento da bolsa de pesquisa, ao FOPA e ao LAMEF pela oportunidade e à minha equipe de campo, que foi muito importante para a realização desse trabalho.